E aí, gente, belezinha? Fechando então agora o nosso módulo 10, tá, pessoal? Fechando essa parte aqui relacionada à dilatação, aos tais fenômenos termométricos que acontecem nos corpos termoscópicos, pessoal. Falamos nas nossas aulas anteriores sobre dilatação dos sólidos, gente. Hoje nós vamos estudar a dilatação dos líquidos. Não estudaremos dilatação dos gases, gente. Por que a gente não estuda dilatação dos gases? Porque um gás não precisa ser aquecido para que ele se expanda. Você liberando um gás de um determinado recipiente, por si só, ele tem a tendência de ocupar o maior volume, o maior distanciamento entre as moléculas de um gás. Então, como o gás não é uma função direta da variação de temperatura, nós não precisamos estudar dilatação dos gases. Mas os líquidos, sim, esses se aquecem com o aumento de temperatura, se dilatam com o aumento de temperatura ou se contraem com a diminuição de temperatura. Com exceção da água, que já já a gente fala um pouquinho mais sobre ela, pessoal. Mas para que nós entendamos aqui o que acontece em dilatação térmica dos líquidos, nós precisamos saber o seguinte: é impossível você aquecer somente o líquido. Porque um líquido, lembra, pessoal, não tem forma. O líquido, então, ele não possui uma forma constante. Ele admite a forma do recipiente que um contém. Então, quando eu vou aquecer um líquido, que nem eu fiz aqui no meu desenho, pessoal, um desenho meio esquisito, esse líquido ali eu fiz um pouquinho em verde e o recipiente em preto. Para que eu aqueça o líquido, eu vou precisar aquecer o meu recipiente. Então eu devo levar em consideração a dilatação dos líquidos, eu preciso também levar em consideração a dilatação do recipiente que contém esse líquido aí, beleza, pessoal? Então a ideia é o seguinte: nós temos um recipiente repleto de um determinado líquido e esse recipiente possui um volume inicial. Gente, repara que o volume inicial do líquido é igualzinho ao volume inicial do recipiente, ou seja, esse recipiente está completamente cheio desse líquido. O que vai acontecer se eu vier aqui, pessoal, e aquecer esse recipiente? Eu vim aqui passar calor para esse recipiente, pessoal. Esse recipiente, muita atenção, hein? Ele vai dilatar. Ele recebe primeiro o calor da chama. Ele dilata. O líquido dentro dele diminui. O volume do líquido, quando comparado ao volume do recipiente, o nível desce. Por que o nível desce? Porque o volume, o recipiente aumentou. Então, ele, devido ao aquecimento, ele dilata, o nível de água diminui, não o volume do líquido ali dentro, tá? Eu tô falando água, mas não precisa ser necessariamente água, um líquido. O recipiente dilata, então aumenta o volume do recipiente, o nível de água diminui. Depois, esse calor é transferido do recipiente para o líquido. Aí o líquido começa a sua expansão, pessoal. Até chegar um ponto em que esse líquido vai extravasar, pessoal. Lembra essa palavra, tá? Extravasa, extravasa. Esse volume do líquido que derramou, depois que o calor passou do recipiente para o líquido, ó, ele vai dilatar e vai derramar aqui, pessoal. Esse que derrama e cai fora do nosso recipiente anterior, dizemos que é uma variação de volume aparente. Esse tanto que extravasou, que derramou aqui, pessoal, é a variação de volume aparente. Então, a dilatação real sofrida por um líquido, pessoal, deve ser levado em consideração o recipiente e o que extravasa. Sendo assim, nós enunciamos a dilatação dos líquidos da seguinte maneira: a variação de volume, lógico, né, gente? Porque um líquido é tridimensional, né? Não existe 1 metro de água, 1 metro quadrado de água. Aqui nós estamos trabalhando com fluidos tridimensional. Então, 1 litro de refrigerante, porque é tridimensional, né? Metro cúbico, 1 litro ou metro cúbico de água, 1 litro ou metro cúbico, a ideia é volumétrica. Então, a variação de volume real
que um líquido tem é a soma da variação de volume do recipiente mais a variação de volume aparente, aquilo que derramou, que extravasou. É assim que a gente vai ter que encontrar, pessoal, a variação volume real sofrida por um líquido. É somando a do recipiente mais aquilo que extravasa, o que nós chamamos de aparente, tá? Mas variação de volume, nós já sabemos a equação. Quando a gente fala de volume, nós falamos de volume inicial, coeficiente de dilatação real. Gente, eu vou abreviar só com R, tá? Variação de temperatura, mais a do recipiente, igual, né? Igual ao volume inicial do recipiente, o coeficiente de dilatação do recipiente, que não é igual a real. Por isso que nós temos panela de aço, panela de vidro, panela de alumínio, né? Cada material de acrílico, cada material distinto que a gente tem panela, recipiente. Variação de temperatura mais o volume inicial, o que extravasou, gente, é outro coeficiente de dilatação, o aparente, abreviação, tá? Ó, recipiente, abreviei com REC, aparente com AP, variação de temperatura. Gente, então eu abri a equação de variação de volume. Com qual intuito? Dá pra gente cortar agora e chegar numa expressão que vai fornecer algo diferente do que a variação de volume. Olha só, vou colocar aqui, pessoal, gama real, vou colocar esses dois em evidências, um do ladinho do outro aqui, para você ver que dá para cortar com o do lado de lá, ó. Volume inicial, variação de temperatura, colocado em evidências. Qual o termo que eu multiplico? Volume inicial, variação de temperatura, para que dê volume inicial, variação de temperatura, coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. Mais a mesma coisa aqui, volume inicial, variação de temperatura, o gama aparente. Olha só, feito essa graça, colocado em evidências de um lado, a gente pode tirar outra conclusão. Além dessa expressão, eu tenho uma outra expressão que é só para coeficiente de dilatação dos líquidos. O coeficiente de dilatação real, né, que eu tinha abreviado com R, é igual à soma do coeficiente de dilatação do recipiente, que eu tinha abreviado com REC, mais o coeficiente de dilatação aparente, que eu tinha abreviado, pessoal, com AP. Então, essas são as duas relações que nós podemos tirar de dilatação dos líquidos, pessoal. Muito carinho, porque existem exercícios que diz que ele não extravasou. Se não jogou, não derramou fluido, pessoal, isso aqui a gente pode considerar zero. Existem exercícios em que ele fala que o recipiente não dilata. Então você pode considerar isso aqui zero também. Então leiam bem o exercício e procurem interpretar, tá? Qual é a situação. Existe exercício que a dilatação real do líquido é igual ao do recipiente. Ou seja, os dois dilatam de maneira igual, não vai extravasar. Aqui existem situações que o recipiente não dilata, pessoal. A variação de temperatura é tão pequena que o recipiente não dilata. Então o real é igual ao aparente. Muita atenção em exercícios assim. Dentro dos líquidos, pessoal, vocês viram que de vez em quando eu ficava me confundindo e ficava falando água, não é? É porque a dilatação da água, pessoal, é um caso muito específico e muito cobrado, gente. A água, dizemos que ela acontece uma dilatação anômala. E o que seria uma dilatação anômala, pessoal? Existe um breve intervalo de temperatura em que você aquece a água e ela contrai. Gente, de novo, você aquece e ela contrai. Assim como esse mesmo breve intervalo de temperatura, quando você resfria, ela dilata. Existem algumas substâncias, então, que possuem o comportamento que nós dizemos ser anômalo, um comportamento diferente das outras substâncias em sua maioria.
A água é a principal. E é por isso que a gente fala de dilatação anômala da água, gente. E olha só. Como seria a dilatação da água? Existe um breve intervalo de temperatura, como eu havia dito para vocês, em que a água faz uma situação inversa à normal. Dilatação anômala da água. Anômala. Como assim, Marcos? É de suma importância que vocês saibam esse intervalo de temperatura, pessoal. Então, para isso, eu vou fazer um gráfico que relaciona temperatura e volume. Temperatura em graus Celsius e o volume. Isso que nós chamamos de um gráfico quantitativo, tá, pessoal? É volume. A temperatura que eu quero que vocês memorizem em relação à água é 4 graus Celsius. De 0 a 4 graus Celsius. Você tem um determinado recipiente com um volume. Gente, um volume inicial. Ó, esse é o volume inicial. A 0 graus Celsius. Quando você aquece, o correto, na verdade não é correto, né? A maioria das substâncias dilatam. A água faz ao contrário. De 0 a 1, de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 4, ao invés de acontecer uma dilatação, acontece uma compressão, pessoal. Ela contrai, não é compressão, uma contração. Ela contrai até 4 graus Celsius. Por quê, Marcos? É uma característica das moléculas de água, que são formadas pelas pontes de hidrogênio e de oxigênio, pessoal. Essas moléculas de hidrogênio são moléculas que nós dizemos polares. Existe uma polaridade elétrica com elas. A 4 graus Celsius, elas têm a tendência, essas moléculas, de se juntarem, ou seja, diminuir o volume da água. Mas e depois de 4 graus Celsius? Aí ela se comporta como a maioria das outras substâncias. Volta a dilatar. Então de 4 para 5 ela já começa a aquecer. Começa a dilatar. De 5 para 6 ela também dilata e assim sucessivamente como as outras substâncias. Este é o gráfico então, pessoal, que nós vamos ter em relação a volume e temperatura. Mas tomar um pouquinho de cuidado, porque aparece relações de vez em quando envolvendo densidade, gente. Lembra qual era a relação entre densidade e volume? Qual era a expressão que dava densidade ou massa específica? Porque para fluidos era o mesmo, né? O que nós vimos em hidrostática. Vimos que a tal da densidade é a razão entre a massa sobre o volume. Ah, então densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. O gráfico densidade por temperatura fica diferente. Ó, temperatura em graus Celsius e densidade, tá? D de densidade. Ou Mi de massa específica, porque para fluidos densidade e massa específica é o mesmo valor, né? De 0 a 4. Então, a 0 graus Celsius nós temos uma determinada densidade. O que nós chamamos de densidade inicial, pessoal. Se de 0 a 4 o volume diminui, pessoal, o que acontece com a densidade? Não são grandezas inversamente proporcionais? Quer dizer que o gráfico densidade e temperatura é o inverso. Vai ser uma situação inversa, pessoal. Ó, deixa eu marcar aqui no quadro para não errar muito a curva, né?
Até 4 graus Celsius, ao invés da densidade diminuir, ela é inversamente proporcional ao volume. Vai acontecer um aumento de densidade. Olha como o gráfico é diferente, pessoal, esse primeiro pedaço. Aqui diminui o volume, lá, lógico, aumenta a densidade. E isso acontece até 4 graus Celsius. Mas e depois de 4 graus Celsius? Olha, não aconteceu uma curva para cima, pessoal? Volume por temperatura? Aqui a relação é que o volume é para baixo. Então, muito atenção a esse detalhe. A água, o antimônio, o bismuto, pessoal, são algumas substâncias que têm um determinado intervalo de temperatura em que acontece a situação inversa. Onde você aquece, ela contrai. Quando você resfria, ela dilata. Existem alguns exemplos, pessoal, referente a esse caso. Quando você coloca um determinado refrigerante no congelador, o refrigerante, basicamente, também é formado por água, pessoal. Então, quando você coloca o refrigerante dentro do congelador, e se você esquece lá, vai acontecer situações em que o refrigerante estoura, assim como a garrafa de cerveja ou determinadas bebidas que você coloca dentro do congelador. E, lógico, recipiente de vidro. Então, quando você coloca, vamos imaginar um refrigerante, a Coca-Cola que você coloca dentro do refrigerador, vai diminuindo a temperatura, diminuindo, até chegar nesse intervalo. Quando chegar em 4 graus Celsius, pessoal, começa a aparecer, ó, aí é um retrocedendo, diminuindo a temperatura, tá retrocedendo aqui o número, hein? Então você colocou lá 15 graus Celsius, de 15 vai para 14, 13, 12, 10, 8, 5, 4. Tanto o líquido quanto o refrigerante nesse intervalo de 15 a 4 estavam contraindo. Só que a partir de 4 graus Celsius, a água que compõe o refrigerante começa a fazer o que, pessoal? Aumentar o volume. Já o vidro, que é uma substância que nós dizemos convencional, continua diminuindo. Só que a água do refrigerante está se expandindo. E o líquido contraindo. E o refrigerante expandindo e o líquido contraindo até chegar um momento que estoura. Essa é a explicação por que você deixa determinadas bebidas dentro do congelador e ela estoura, pessoal. Porque essas bebidas são compostas na maioria de 70%, às vezes até 80% de água. Beleza? Outra situação agora envolvendo esse caso aqui. Já a Terra, pessoal, já passou por um momento, uma era, em que o Manfred, o Cid e o Diego estiveram aqui. Nós já passamos por uma era do gelo. A Terra já passou por uma era do gelo, né? E por que nós hoje conseguimos passar aquela era, pessoal, e ter vida no planeta? Porque quando caiu a temperatura, caiu a temperatura, a parte de cima da superfície de um lago chegou primeiro a uma temperatura menor do que a parte de baixo, a parte do fundo do lago. Essa parte de cima, que chegou a 4 graus Celsius, repara, possui uma densidade máxima a 4 graus Celsius. Então começou a cair a temperatura da Terra, do planeta, e a parte da água que estava em cima, 4 graus Celsius, ficou, lógico, né? Tem densidade máxima. Densidade máxima. E lógico, a 4 graus Celsius é o volume mínimo, né? O volume mínimo. Então essa água na parte superior do lago, que estava a 4 graus Celsius, ficou mais densa, desceu. Lembra que o mais denso, pessoal, desce e o menos denso sobe? Então aqui ficou a 4 graus Celsius, máxima densidade. Quando essa parte de baixo subiu, ela atingiu 4 graus Celsius também. Caiu a temperatura dela a ponto de chegar a 4 graus Celsius. Mas ambas as porções de água estavam a 4 graus Celsius. Tanto aquela que desceu, quanto aquela que subiu. Logo, travou a movimentação, parou as correntes de convecção. Então a parte aqui de cima continuou com a temperatura de 4 para 3, para 2, para 0, até o momento que ela congelou, mas a parte de baixo permaneceu a 4 graus Celsius. Então a vida marinha, pessoal, permaneceu sempre intacta durante a Era do Gelo a 4 graus Celsius. Isso é o que acontece em lago congelado, pessoal. A parte de cima se congela e a parte de baixo permanece a 4 graus Celsius. Marcos, mas por que não congela o rio por inteiro?
Porque o gelo é um isolante térmico, pessoal. É esse o motivo que nós temos que descongelar o congelador de vez em quando. Algumas geladeiras, né? Aquelas que não têm o seu descongelamento programado. A gente descongela o congelador, porque o gelo é um isolante térmico, beleza? Gente, então assim nós fechamos dilatação dos líquidos. E fechamos o nosso módulo 10. Eu gostaria, pessoal, de passar uma tarefinha para vocês aqui. É lógico, eu vou gravar algumas aulas, assim como no dia 25, gente, nós vamos fazer exercícios referente à dilatação dos sólidos. Mas eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de revisão do 1 ao 19. Então, resolva os exercícios, pessoal, de fixação. Exercícios de fixação. Do 1 ao 19, tá? E assim a gente fecha, pessoal, o módulo 10 nosso. Na próxima semana, assunto novo, módulo 11. Gente, uma ótima semana e um forte abraço, galera!